Quero ler com vocês, queridos irmãos e irmãs, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus então respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então a mulher respondeu assim: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-lo. Eu me lembro muitas vezes de algumas lições que aprendi de conselhos. Eu não sei se você aprendeu com conselhos, mas alguns conselhos que mudam a direção da vida da gente. Entre tantos conselhos, graças a Deus, Deus colocou pessoas perto de mim para me dar alguma direção. Mas eu vou dar um simplesinho, porque de vez em quando eu quero achar alguma coisa, ou achar uma solução, seja o que for, eu tenho uma frasezinha na minha mente: olha para cima. Olha para cima. Vocês que são crentes, já estão imersos no mundo crentez, já deve ter deduzido, né? O seu olha para cima. O que eu quero dizer? Mas na época eu não queria dizer isso, não. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa de peças agrícolas. Eu gostava muito de trabalhar ali. Tanto que eu era o melhor vendedor dali. E uma empresa ou duas lá em Londrina viviam me convidando, se eu não queria mudar de trabalho, mas eu não queria nunca mudar, porque eu gostava muito do japonês, meu chefe. Eu sempre lembro, era uma figura. E uma vez eu estava fazendo um pedido de peças, e um cliente queria determinada peça, uma peça importante, né? Não sei que peça que era, não lembro, era uma peça importante. E eu procurei, voltei, e falei para o cliente: não temos. E é horrível você entrar no lugar, querer alguma coisa e não tem, né? Não sei se vocês passam por isso. E aí o meu chefe olhou e percebeu a situação e falou assim: vem cá. Aí eu fui com ele. Chegou lá, eu olhei nas prateleiras, e aí então eu falei: tá vendo? Não tem. Aí ele me falou assim: olha para cima. Quando eu olhei para cima, lembrei o que era agora, era ponta de eixos. Não sei se você sabe o que é isso. Tinha várias pontas de eixos. Ele falou: como não tem? Eu olhei e falei: meu Deus, que vergonha. Que vergonha diante do chefe, que vergonha diante do cliente. Porque não tem coisa mais humilhante na vida que alguém, seu chefe, chegar para você e colocar algo em cima do balcão que você acabou de falar que não tem. É na verdade.
Eu realmente, no dia, fiquei muito chateado. Mas aí, à tarde, no fechamento do caixa, o japonês veio conversar comigo e me ensinou. Eu falei, olha, você é bom vendedor, mas você tem que olhar mais. Olha para cima. Você viu, você olhou para cima, achou as coisas. E aquilo marcou, né? Marcou firme. Então hoje, quando eu tenho que pegar e ter alguma solução, fazer alguma coisa, eu sempre me lembro, olha para cima. Ou seja, o que eu quero dizer comigo mesmo, com isso, é que eu tenho que procurar mais, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que orar mais, né, no nosso âmbito, eu tenho que fazer algo mais. É um conselho que foi muito importante para a minha vida. E você tem os seus exemplos? Tem os seus conselhos? Já recebeu alguma vez alguma crítica que mudou a sua vida? Lembra de alguém que marcou você? Alguém que te deu um conselho? Alguém que te chamou a atenção, mesmo que você não gostava na hora, mas que você aprendeu? Eu tenho certeza que todos nós temos. Porque todos nós sempre temos alguém de mais sensatez do que nós, em todo o tempo. Aqui nós encontramos também Jesus dando um conselho. Jesus é maravilhoso. Jesus lidou com aquela mulher, que você já sabe a história de Jesus que ia para a sua cidade, no meio do caminho resolveu passar por Samaria. Em Samaria os judeus não passavam, ele cortava o caminho, porque não falava com ninguém de Samaria, daquela região. Aquela região de Samaria, ou Samária, os dois nomes estão certos. Jesus encontrou uma mulher, não poderia falar com aquela mulher, porque os judeus não falam com os samaritanos, muito menos com a mulher samaritana, o homem não falava com a mulher. E ali Jesus começou a instigá-la, porque ele tinha um plano, um propósito, porque ao atingir aquela mulher, ele atingiria muitas pessoas. Ao falar com aquela mulher, converter aquela mulher se espalharia para muita gente. Então, Jesus sabia que ela era uma mulher pecadora, necessitada. E diante do pecado da mulher, dos erros da mulher, Jesus era perfeitamente qualificado para condenar as pessoas, né, por seus pecados. Ele era perfeitamente sábio e entendido para criticar o pecado de alguém. Mas Jesus não usou os 10 mandamentos para condenar a mulher samaritana que conheceu naquele poço. Ele não usou sua autoridade. O meu chefe usou de autoridade para falar comigo, porque ele entendia, ele sabia das coisas, ele sabia muito. Meu chefe, se olhasse para um trator, cada peça ele sabia o número delas. E eu, estimulado por aquilo, levava no final de semana o catálogo de peças para casa para decorar o número de cada peça. Hoje eu sei algumas coisas, passo por uma estrada, minha esposa vê um trator, eu falo assim, olha lá, ela já fala, já sei, você vendia peça para isso aí tudo. Eu levava para casa o catálogo porque eu queria saber o número das peças, queria ser que nem ele. Mas ele com a autoridade soube fazer alguma coisa ali sem me perder. Jesus também, ao olhar para aquela mulher, podia inteiramente dar uma bucha na mulher, mas ele não fez. Com toda a autoridade que tinha, a sabedoria que tinha. Porque a crítica de Jesus produz restauração. Amém? Amém? Então tudo famíliazinha, unidinha aí que vocês aqui. Olha a pessoa do lado e fala assim, a crítica de Jesus produz restauração. Você em casa também, diga aí a pessoa que está aí no sofá do lado, ou da cama. Hoje você vai sofrer aqui. Jesus produz restauração. Então ele falou assim, para a mulher. Disse Jesus, quando a mulher disse que ela não tinha marido. Vai, chama o teu marido e vem aqui. Aí Jesus pegou, ali na feridinha. Aí Jesus pegou lá onde dói. Ele pegou lá na feridinha, lá deu uma descascadinha. Vai, chama o seu marido. Então a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus falou, bem você disse, não tenho marido, porque 5 já tiveste.
E esse que agora tens não é teu marido mais, e esse que agora tem não é teu marido. Você disse isso com verdade. Aí Jesus tocou ali, falou a história da mulher numa frase. Por isso lá no final do capítulo, ela foi falar com as pessoas e disse: venham conhecer um homem que disse tudo o que eu passo, tudo que eu sou. Ali a gente aprende que já que a mulher não compreendeu, né, a natureza da água viva oferecida por Jesus, lá no verso 15, lembra no verso 15, verso 10, que ele falou que ele era a água viva, que ele era a água que quem dele bebesse nunca mais voltaria a ter sede, porque Jesus era a realidade espiritual. A mulher estava vendo a realidade material. Ela falou o poço e a água que se bebe. Ela falou de Jacó, que era uma realidade passada, e Jesus falou que ele não era a água física, o H2O, e ele falou que ele não era Jacó, ele era muito superior. E ela não entendeu, e já que ela não entendeu, Jesus mudou assim o diálogo rapidamente, para focar fortemente sobre a real necessidade espiritual dela, uma mulher que precisava de conversão e purificação do seu pecado. Já que ela não entendeu uma realidade que ela quis passar, ele já passou para a lição imediatamente. Então, ali Jesus, com um profundo conhecimento da vida moral daquela mulher, ele mostrou sua condição espiritual perdida. Quando nossa condição espiritual é perdida, nós nos tornamos perdidos. Não se engane, não se engane. A realidade material de alguém, a vida de alguém, ela reflete imediatamente a sua vida espiritual. Às vezes a gente brinca, né? Brinca não, analisa. Os outros analisam mais, principalmente os que não são crentes, porque a igreja é atividade essencial. E alguns fazem até chacota. O secretário de saúde vive dizendo: reze em casa, porque não acham que é essencial. Vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu uso uma palavra reze, eu estou falando entre aspas, eu não uso essa palavra no meu dia a dia. Eu sou crente, eu digo oro, eu só digo entre aspas o que as pessoas disseram, porque essas pessoas não consideram a igreja como essencial. Existem muitas coisas, análise, né, da sociedade, até tem suas razões, algumas lá, humanistas, mas é essencial sim, porque Deus sabe, Jesus sabe, que o essencial dentro do ser humano, que é a vida espiritual, reflete completamente na vida material, na vida física, na vida do corpo. Se você está um bagaço espiritualmente, você será um bagaço materialmente, fisicamente. Se você é um bagaço nas suas emoções serão um bagaço. Aquela mulher, ela estava assim, destruída, porque Jesus sabia que essencialmente ela precisava da vida espiritual. E sim, a igreja, a espiritualidade, ela é essencial. Ela é sim um serviço essencial, porque é muito importante. Jesus gentilmente criticou a sua vida ali, com poucas declarações, mas ela reconheceu como a sua busca por satisfação levava ela ao pecado de muitos relacionamentos, nem sempre os melhores formas de ter o relacionamento. Então, nessa consciência, Jesus revelou a verdade que estava oculta naquela personalidade complicada com os relacionamentos. Jesus foi na veia. Jesus usou a necessidade de água física daquela mulher, naquela região árida, seca. Ele deu a mesma comparação da necessidade de água numa região seca, que precisava andar muito para ter água, com a necessidade da água viva de vida espiritual, para que ela tenha uma vida não árida, não seca, mas uma vida boa, uma vida transformada. Jesus era assim, ele queria isso.
Quando Jesus conversou ali com as pessoas, o seu objetivo, em todo lugar onde Jesus passava ao lidar com as pessoas, era promover restauração. Jesus, a sua palavra, sempre quer restaurar a mim e a você. Então, assim também Ele é hoje com a gente, comigo, com você. Quando Jesus nos chama a atenção, é para produzir vida em nós. Amém, querido? Sabia? É vida e nunca morte, nunca o desânimo. O que faz isso, quem desanima com a sua palavra, quem desanima os outros com a espiritualidade, não é o evangelho, é a religião. É a religião legalista e crítica, sem amor. Então não tenha medo das correções de Deus, porque o nosso Deus, quando corrige a você, corrige a mim, diz lá em Hebreus que Ele está nos tratando como filhos. E qual é a alegria do pai que trata os seus filhos? É maravilhoso. A religião cansa o ser humano com leis e mandamentos. O Evangelho e Jesus Cristo tira o peso do pecado e da vida para que nós possamos ser convertidos a Ele. A religião fala, se você fizer bem e ser bom, Deus vai amar você. A religião fala, filho, se você fizer isso, Deus vai te castigar. A religião diz, para mim e para você, se você não cumprir a palavra de Deus, Ele não vai te aceitar. Mas o Evangelho é o inverso. Vou ler com você Romanos 2, verso 4, porque a palavra fala melhor até do que o argumento. Olha o que diz, eu queria que você lesse comigo, para a gente ficar animadinho. Tinha sol, agora já está de novo nublado, E a gente não tem que ficar esperto. Vamos ler comigo? Juntos? Ou desprezas a riqueza da sua e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Captaram, irmãos e irmãs? Vocês aí em casa captaram? Gosto da minha versão que diz assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade divina é que leva você ao arrependimento? A religião força, o Evangelho cativa para o amor de Cristo, de forma que nós somos atraídos não por um mandamento, mas somos atraídos pelo amor. É o amor de Deus que nos torna e nos faz obedientes à sua palavra. É o amor de Deus que chama-nos para Ele. É o amor de Deus que nos atrai. E como diz a canção, o teu amor me fascina. É o amor de Deus. Não é, queridos? Por isso que Ele tratou com aquela mulher. E aquela mulher não ficou ofendida, mas ela foi convertida pelo amor de Deus. Então, queridos, Jesus, Ele usa essa combinação de graça e verdade. A Bíblia tem, no próprio Evangelho de João, essa combinação, graça e verdade. Vamos ler junto comigo, João 1, versículo 17. Você vai ver o mistério de Deus para nós. Diz assim, olha, vamos juntos, queridos? A lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A lei veio por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus era a revelação da lei. Nós experimentamos aí essa combinação, de graça e verdade dada por Jesus, que Ele usou nessa situação em nosso relacionamento com Ele. Todos nós fomos atraídos pela graça e pela verdade. E sabe o que é a graça e a verdade? Presta atenção numa coisa muito importante que eu vou dizer a você. A graça de Jesus, ela nos impede de sermos oprimidos pelos nossos pecados. E a sua verdade evita que pensemos que o assunto não seja sério. É de Jesus. A graça de Deus,
ela impede de sermos oprimidos pelo pecado, porque o pecado oprime. Todas as pessoas que estão no pecado estão oprimidas. E tem disfarce de felicidade, mas não é, é opressão. Porque a opressão faz a gente ficar mascarado. Já percebeu que em velório, principalmente naqueles velórios antigos, hoje em dia, né, os velórios são muito rápidos. Mas naqueles velórios antigos que passavam a noite, você viu que tinha muita piada? Quem já reparou isso? O povo conta piada, né, Diolinda? Por que o povo conta piada em velório? Porque estão nervosas com a situação. É a mesma coisa o pecado. O pecado, ele nos faz disfarçar. Muita gente imersa no pecado tem um disfarce de feliz, mas ela é muito infeliz. Cheio de relacionamentos, mas são infelizes. Então o pecado oprime. Então, a graça nos impede de sermos oprimidos pelo pecado. Mas a verdade de Jesus evita que o pecado seja menosprezado. Esse é o outro lado. Não podemos menosprezar o pecado. O pecado é sério. E o pecado então faz a gente pensar, né? Existe pecado na minha vida e na sua vida que precisa ser confessado e abandonado? Porque Jesus falou para a mulher, em amor. Ela não entendeu a espiritualidade. Jesus então foi direto no pecado. Porque ao reconhecer, ela foi liberta. E na minha vida, na sua vida, existe pecado a ser confessado? Ou nós já nos acostumamos com o pecado, né, na nossa vida? Spurgeon dizia assim, olha, às vezes quando você leva um tiro de canhão no ouvido, você não ouve mais barulhos pequenos. O que Spurgeon queria dizer? Ele queria dizer assim, às vezes você já está tão acostumado com o pecado que vários pecadinhos você não dá mais atenção, mas eles são sérios. Não é? E a Bíblia chama de pecados como obra da carne. Então, nós não dependemos desse abandono para sermos salvos, como uma condicional. Mas os salvos abandonam o pecado, porque os dons não podem habitar no mesmo lugar. Onde entra a luz, as trevas vão embora. Nós estamos, né, nesse tempo de ceia, será que nós estamos em pecado e não estamos levando a sério? Aí você fala, o que é pecado, né? A Bíblia tem o que é pecado. Os pecados. O pecado, Deus nos libertou. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então os pecados têm que ser eliminados pela nossa vontade e pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia chama de pecados como obras da carne. Coloca para mim, fazendo um favor, Gálatas 5, verso 19. Só para a gente pensar, será que é pecado, né? Será que os pecados que eu estou vivendo aí, como funciona? Diz assim a Bíblia: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Olha, presta atenção. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Gálatas 5,19. Você pôs aí, irmão? São conhecidas assim. Elas são isso que diz a Bíblia, lá em Gálatas 5,19. São a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Verso 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Quem é escravo do pecado é escravo, já está perdido. Os crentes estão libertos do poder do pecado. Por isso, os pecados não reinarão na sua vida. Não é? Então, faça a sua própria autoanálise, né? Quanta coisa tem aí, né? Pode deixar, irmão, aí em cima. Faça um inventário. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva,
ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas. Quantas coisas, né? Quantas coisas. Às vezes a gente é crente de tanto tempo que não observa mais, mas quando você está à mesa com Jesus, você deve observar, porque você não está nessa luta sozinho. O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está com você, nos transformando diariamente nos transformando. E o homem de Deus, a mulher de Deus está em constante transformações. Não somos perfeitos, jamais. Não ache você que este lugar é um lugar de gente perfeita? Meu Jesus, pensa um negócio desse. Aqui nós somos todos em tratamento constante, transformação constante, né? Jesus vai sempre nos transformando, nos abençoando, para que nós não nos tornemos egoístas uns com os outros, né? E a gente não precisa nem ser essas coisas que estão lá, nós não podemos ser nem promotores delas, nem aprovar, né? Quanta gente, né, desfeita, relacionamento desfeito com egoísmo, quantos casamentos desfeitos com egoísmo. Esse dia eu estava estudando coisas simples que hoje em dia é uma coisa tão feia, né, de egoísmo, de, por exemplo, marido e mulher. Às vezes agora nós estamos na época que se o marido ou a mulher come um bifinho a mais, um olha para o outro com cara feia. Quem já passou por essa situação? Não precisa não erga a mão, por favor, não quero saber. O marido seu vai ficar com um problema aí, a sua mulher, né? Eu já passei por tantos momentos desses, coisa mais feia. A mulher vai pegar um prato a mais, o marido olha, de novo? Vai comer de novo? O marido vai pegar um bife, um negócio a mais, nossa, você come, hein? Gente, que coisa mais desagradável. Que coisa mais egoísta. Por que você faz isso? Por que eu faço isso? Para preservar o corpite do outro? Presta atenção, né? Presta atenção. Isso é egoísmo, isso desfaz relacionamentos. Isso é pecado. Estou dando um exemplo mirro, simples, ridículo, mas que tem destruído gente. Porque é egoísta, porque não é amor um com o outro. Faça decentemente, faça educadamente, ensine, será fácil de outro jeito. Não é? Mas olha que lista de coisas que a Bíblia fala, e às vezes você acha que é um crente bem santificado. Santificado você precisa de um coro de Deus. Não é? Nós somos em completa transformação. Eu gosto, essa semana eu li uma coisa muito interessante. Winston Churchill. Estou lendo, sabe, vou ficar dando uns exemplos aqui do Churchill, por vários tempos que eu ganhei um livro de 1.500 páginas, então está difícil ler rápido, né? Não dá para ler rápido, então é um terço por semana. Mas achei muito interessante que a integridade de alguém. Uma vez um empregado, um sujeito, Winston, convidou um sujeito para ser seu subordinado de um cargo muito importante. E naquele cargo muito importante, esse funcionário ligou para uma ex-namorada de Winston e falou assim: Winston, o nome dela era Lady Lytton. Lady Lytton, o seu ex-namorado Winston está me convidando para um cargo, mas eu tenho muito receio dele. Ele é muito rígido, rude. O que você me aconselha? Então, a ex-namorada do Winston falou assim para ele: olha, não tenha muito receio. E ela disse assim: você vê todos os defeitos de Winston na primeira vez que o encontra. E passa o resto da vida descobrindo suas virtudes. Olha, Winston não é um exemplo de crente, porque ele não era um crente fervoroso, acho que era até um crente nominal anglicano, porque a religião dele era o Império Britânico. Mas tinha caráter. E eu gostei muito da frase. Quando você encontra ele pela primeira vez, você vai ver todos os defeitos dele. Rude, grosso, o jeito de falar, o jeito de ser, mas ele é. Mas você vai passar o resto da vida descobrindo suas virtudes. Está sendo assim com você e comigo? Ou é o contrário?
Quando as pessoas te conhecem, ele só vê as virtudes, depois passa o resto da vida se decepcionando com você, se decepcionando comigo. Será que é assim? Ou é na virtude cristã, quando alguém te conhece, vê você na sua característica crua, mas honesta. Às vezes pode até não ir muito com a sua cara, mas depois disso vão passar o resto da vida descobrindo suas virtudes, sua gentileza, seu amor, sua falta de egoísmo, a sua cordialidade, a sua importância com os outros, o seu cuidado com o outro. Será que é assim com vocês? Será que é assim comigo? Porque nós precisamos ser o que do mundo? Sal e luz do mundo. Precisamos ser, faz muita diferença, irmãos e irmãs. Muita diferença. Muita diferença. Juliana, fiz essa semana pão. Eu fiz pão essa semana. Eu e a Rafa. Descobri que a Rafa, ela sabe amassar o pão. Porque eu deixei ela amassando a massa lá. Fui atender, não sei, alguma situação. Quando eu voltei dizendo assim, ó, agora eu preciso dar uma finalizada na massa. Quando cheguei, peguei a massa, não precisava fazer nada. Aí eu falei, Rafinha, você está eleita a amassadora do pão da casa. Nós colocamos tudo certinho. 1 quilo de farinha, o fermento granulado, o 500 ml de leite, 2 ovos, uma xícara de açúcar. Ah, mas eu esqueci uma coisa que só fui ver depois. O que eu esqueci? Crente, a mulher, e sabe fazer pão. Esqueci de uma colherzinha de sal. E eu sempre faço pão. E sempre põe a colherzinha de sal. Mas eu, falar bem da verdade, quando eu esqueci, eu falei, não vai fazer diferença. Irmãos, que diferença quando você não põe uma colher de sal. Que diferença. Eu tenho que enfiar a margarina com sal lá, e manter com sal para poder ficar gostoso. Faz muita diferença. Não é verdade? E é por isso que Jesus falou, vocês têm que ter sal e luz do mundo. Sal e luz. Porque dá diferença. Você pensa que não tem diferença no mundo, mas faz. Mas tem diferença. Você pensa que não faz, que a sua bondade, com a sua palavra do Evangelho, que é um versículo bíblico, você pensa que algumas situações, é de todo dia mesmo, ninguém vai nem perceber, um bom dia, uma boa tarde, uma ligação, uma cordialidade, você acha que não faz diferença, mas faz muita diferença. Por isso que nós não podemos nos acostumar com o pecado. Jesus ainda fala assim para nós, e Ele deseja que nós tenhamos uma aliança com Ele, uma aliança. Hoje é dia de relembrar a aliança, lustrar a aliança, tá bom? Eu tenho aqui uma aliança, faz tempo que não dá polida, mas quando dá uma polida, fica linda, linda. E às vezes na ceia nós precisamos fazer uma polida, né? Jesus falou assim em Mateus 26, 28, assim: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Jesus fez uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com Ele. O chamado ali à mesa com Jesus, ele é uma ratificação dessa aliança feita com Ele. Um dia você fez uma aliança com Jesus, um dia eu fiz uma aliança com Jesus, um dia você se comprometeu com Jesus, um dia eu me comprometi com Jesus, e essa promessa nos fez ter o penhor do Espírito Santo, para que possamos ser homens e mulheres aliançados de fato com Jesus na sua vida. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus. O chamado aqui, a mesa com Jesus, é essa coisa importante para nós, né? Só nos sentamos à mesa de quem temos intimidade, não é verdade? Você só chama para comer na sua casa aquele que você tem intimidade, quem você gosta, de quem é importante para você, senão você não chama.
E a mesa do Senhor, a ceia, a Santa Ceia, ele é a mesa da comunhão, onde os íntimos vêm participar. E que é íntimo de Jesus, Jesus se dá a conhecer. Então, os que participam desta mesa com Cristo têm esse compromisso de aliança contra o pecado. Como eu disse lá no começo da mulher samaritana, Jesus, ele não compactua com o pecado, né? Jesus não compactou com o pecado. Ele sabia o que era importante ali. E Jesus, pela sua graça, nos impede de sermos oprimidos pelos nossos pecados, mas a sua verdade evita que pensemos que o assunto não seja sério. Então, quem participa da mesa tem no coração o sentimento de responsabilidade e assim demonstra uma vida transformada pelo relacionamento íntimo com Cristo, com nosso Senhor Jesus, diariamente. Nós não podemos viver de modo como queremos e continuar sentados à mesa de intimidade com Ele. Certo? Presta atenção, queridos. Não podemos viver de modo como queremos e continuar sentados à mesa de intimidade. Aqueles que estão na sua mesa não pode ser alguém que sai falando mal da sua comida. Aqueles que estão sentados à sua mesa não pode ter um caráter diverso do seu. Aquele que está sentado à sua mesa tem que ter tua confiança. Aquele que está sentado à sua mesa tem que ser íntimo de você. Aquele que está sentado à mesa com Cristo, ele tem que ser digno da mesa. Porque Jesus preza pela sua aliança, preza por essa intimidade, e nós não podemos continuar no pecado, vivendo de qualquer jeito, sem dar ouvidos e a autoridade da palavra de Deus em nossa vida, se nós não temos intimidade com Ele, porque senão Jesus nos convidará a se retirar da sua mesa, confessar os pecados e vir e fazer da mesa o lugar de comunhão, de intimidade com Ele, sabe? Então, isso, se eu continuo participando sempre da mesa, nós continuamos e nossa vida nos trará condenação, como diz lá o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, não é? Que alguns comem e bebem para a sua própria condenação, porque mesa é um lugar de relacionamento e mudança, através dessa conversa e obediência à palavra de Jesus, amém, queridos? Está se analisando? Eu também estou me analisando, eu sempre me analiso, falo, Senhor, vem ter comunhão comigo, me limpa, me abençoa, me fortalece, fica comigo, amém, querido? Não é? Que nós precisamos ser dignos da mesa, dignos da aliança com Jesus, isso é muito importante. Existe muita coisa, sabe, na nossa vida que precisa de mudança, porque alguém já disse que quem não muda, já morreu em vida, porque estamos em constante aprendizado e sabemos também que não estamos sozinhos, porque em Filipenses 1, versículo 6 fala que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém? Não precisa ficar desanimado com a sua imperfeição, não, a sua imperfeição te levará a Jesus, e Ele te curará, e Ele te fortalecerá, te abençoará. Ele deseja isso, comigo e com você sempre. Então, se existe pecado em nossa vida, que precisa ser abandonado, que está nos deixando desconfortável na mesa do Senhor, nós podemos confessar, deixar e fazer dele a nossa vida, e ele estará sempre com a gente, amém? Não é isso? Então, se você, querido irmão ou irmã, você que está aqui, você que está em casa, né, nós sempre temos a oportunidade de voltarmos para Jesus, porque Ele não lança ninguém fora, jamais. Ele jamais lançará aquele que deseja andar com Ele fora, apesar das suas imperfeições, das suas falhas, defeitos, como todos temos. O que Jesus deseja é restaurar, abençoar. Então Ele te chama para esse relacionamento de intimidade, relacionamento de amizade, né? Então Ele deixará a água física para beber diariamente da água da vida. A água física é importante, mas a água da vida é constante. E se você ainda não tem essa força, a alegria de Jesus, essa alegria de estar com Jesus, ou você se sente oprimido pelo pecado, oprimido por uma falsa alegria, como aquela mulher vivia oprimida por uma falsa alegria de muitos relacionamentos, muitos casamentos, Jesus te chama. E Ele fala, filho, filha,
entregue sua vida a mim. Né? Você que está em casa, você que vai assistir depois, você que de repente vai ouvir essa mensagem por um mistério de Deus, quero que você saiba, Jesus olha para você e fala: filho, filha, eu te chamo, deixe eu te dar a água da vida, porque aquele que beber desta água jamais voltará a ter sede, jamais voltará a ter tristeza de coração. Vai ser como aquela mulher. Eu vou encerrar aqui com João 4, versos 29 e 30, de uma mulher feliz, uma mulher liberta, uma mulher que conheceu alguém muito importante para a sua vida, que se chama Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz assim em João 4, 29 e 30, quando a mulher deixou o seu balde, foi à cidade. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, olha, ela nem foi chamar as mulheres, porque as mulheres nem estavam aí com ela, ela foi já logo dizer para os homens pecadores, os homens que ela tinha lida, venham comigo e vejam um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Uma mulher convertida e abençoada. Um Jesus que pode transformar a nossa vida. Amém, amados? Ele pode e quer transformar a sua vida e a minha vida, para a glória de Deus. Quero orar com você. Você que está aqui, você que está em casa, você que vai estar ouvindo esta palavra. Assim como Jesus fez com aquela mulher, Ele libertou, cuidou. Ele não matou a mulher com a Bíblia na mão, porque quem faz isso é a religião, como diz a Bíblia, a lei da Moisés, feita e aplicada pelos fariseus. Pode vir, pelos fariseus. Jesus curou e abençoou, aplicando a lei com amor, graça e verdade. E Ele quer nos libertar, nos dar vida abundante. Quero orar com você, querido, você que está aqui. Vamos ficar em pé? Se for o seu caso, aí você ore e fala com Deus. Se não for, agradeça a Deus por a alegria de Cristo na sua vida. Se você não conhece Jesus, convide Jesus para morar no seu coração, morar na sua vida, e Ele pode te libertar. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua unção, tua graça seja sobre nós. E eu coloco a vida desses meus irmãos e irmãs, vida de pessoas que não te conhecem, como aquela mulher não te conhecia. Liberta, Senhor, abençoa, ministra essas vidas com salvação, porque a tua palavra diz que a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres, serás salvo, para uma mesa de comunhão, uma mesa de intimidade. Salva, Senhor, pessoas nesta hora de palavra. Edifica a tua igreja com limpeza dos pecados, que sejamos aqueles e aquela igreja sem ruga, sem mácula, que honra o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, amados? Cristo agradecesse a Deus, o Espírito pela palavra. Aplauda o Senhor, diga obrigado, Jesus, pela minha vida, por ser comigo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu Espírito fala conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus.